A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos mais uma vez, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um instrumento do Senhor nosso Deus, para levar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para o coração de todos vocês, para aumentarem a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então, estarei dando início às orações para que possamos dar início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para o coração de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja as diversidades de poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando, curando e libertando cada uma dessas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, esses 12 minutos são reservados para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem prova de nós, do nosso caráter, e prova do caráter e daqueles que falam do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, especificamente a liderança que fala do Senhor Deus
da Bíblia Sagrada. E lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Mas deixando sempre bem claro que nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há uma diversidade de ministérios e que é necessário que todos nós estejamos juntos e interagindo, pois como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, há uma diversidade de ministérios, aquilo que falta em um, o outro deve exercer e cumprir, suprir com perfeição. Para que verdadeiramente o corpo do Senhor Jesus seja formado, é necessário que todos aqueles que são membros desse corpo estejam sempre em união. Então, independente de onde estiver nos acompanhando, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se de se tornar membros dessa igreja virtual, @igrejas benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois, além de receberem, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, todas as lives de segunda a sexta para a sua meditação e com orações, você continua recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para você, lembrando a todos vocês que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus deixa claro que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhe foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E o Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, ao enviar os 70 na missão, enviou eles sempre de 2 em 2. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Deus. E até o Senhor Jesus, quando afirmou, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei presente. Por isso que Ele está hoje presente mais uma vez conosco, como em toda live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Então, todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos lives em nossas 12 igrejas virtuais em diferentes horários e estamos em todos eles para trazer a palavra do Senhor Deus sendo ministrada com orações para que verdadeiramente vocês possam aumentar a sua fé. Porque, como eu disse, aquilo que está escrito, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E todas as nossas lives de nossas igrejas virtuais, o que você encontra é 100% a palavra do Senhor nosso Deus. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, para o coração de cada um de vocês.
sempre aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24. E de 1h12 até 1h24 é onde nós estamos interagindo com vocês nos comentários. E vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a primeira a ser ministrada. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossos canais e igrejas virtuais continuam a receber orações mesmo após o término de nossas lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são inscritos ou seguidores todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. Então lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras vidas para estarem agora debaixo da promessa do Senhor, daqueles que o buscam durante a madrugada, recebendo orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, removendo toda barreira, todo impedimento, todo mal e toda obra do mal que impedir essas pessoas de ouvirem e de receberem em espírito e em verdade a tua verdadeira palavra sendo ministrada e a tua santíssima e maravilhosa presença. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em um nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que a numerologia nada mais é do que o estudo, a ciência, um significado por trás de cada número, de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada, nós estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Então vamos à ministração do livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei.
era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Eclesiastes, aqui mais uma vez a palavra do Senhor testificando a importância da união, de estar verdadeiramente juntos e unidos em um só espírito. Pois aqui começa falando, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. E lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus foi claro. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Em Provérbios capítulo 18, o solitário, aquele que se separa, ele insurge-se contra a sabedoria do nosso Senhor Deus. Então devemos verdadeiramente buscar a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, e buscar nos ajuntar em espírito e em verdade. Pois aqui deixa bem claro, porque se cair, um levanta o companheiro. Não basta estar junto, é necessário que você esteja, não basta estar junto em carne, é necessário estar junto em espírito. O companheiro é aquele que verdadeiramente está de acordo com a sua conduta. Então devemos estar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus e todos juntos em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. E aqui fala mais uma vez sobre a sabedoria, que não é uma questão de inteligência, nem de riquezas ou posses materiais. E devemos buscar a presença do Senhor, porque como está escrito em Provérbios 8, versículo 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Buscar ao Senhor nosso Deus de madrugada, receber a sua sabedoria, para que possamos em todas as coisas, nós sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. O rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem um livro das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Lembrando que dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para você voltar no início, que tem algumas explicações, para você compartilhar também para outras pessoas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Neemias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 6. Livro de Neemias, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar na descrição dessa live as informações necessárias para você ofertar. Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil e ir na aba de seguindo no @milaofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives estão numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6, e todos aqueles que são inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo, ora por todos vocês todas as madrugadas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir,
abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração. No livro de Neemias, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas como seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Abias, maioral da metade do distrito de Keila. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Neemias, vemos aqui mais uma vez a cooperação dos irmãos para edificar os muros, ou seja, para levantar as proteções. Então é necessário mais uma vez a nossa união. Vemos aqui a cooperação também das mulheres, como ali no versículo 12, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Pois é necessário que estejamos todos juntos, em um só espírito, nos preparando, nos fortalecendo, ajudando uns aos outros, para que verdadeiramente o nome do Senhor seja ainda mais glorificado através das nossas vidas, através das nossas obras e dos nossos frutos. Salmos capítulo 103. Todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e compartilhar para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E o livro é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Abacuque, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Abacuque, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 1, para ser ministrada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes
que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois, como está escrito em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. E vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado desde o alto fio de cabelo de nossas cabeças até a planta de nossos pés, para que possamos verdadeiramente ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de nossos pés ou as palmas de nossas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao Vamos no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 17. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Abacuque, vemos umas palavras muito interessantes que o profeta Abacuque falou, necessária para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Pois aqui no versículo 11 está escrito: então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Devemos tomar sempre muito cuidado em que verdadeiramente se tornou o Senhor e o Deus de nossas vidas. Pois as pessoas hoje em dia transformaram o seu poder, a sua fama, a sua honra, a sua glória, ou transformaram a sua religião, o seu líder religioso, a sua família no seu Deus. E o Senhor Deus verdadeiramente, aquele que nos deu o fôlego de vida, esses estão deixando para depois de segundo termo. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Pois aqui no versículo 14, o profeta falou o seguinte também: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Na verdade, o ser humano faz ainda pior, porque os répteis, os peixes do mar e os répteis, eles sim, verdadeiramente seguem uma ordem. Eles seguem a ordem que o Senhor os criou, colocou. Eles não vão além daquilo que a natureza deles já está programada para fazer, porque foi uma ordem clara dada ao nosso Senhor Deus. Mas o ser humano insiste em sair da sua própria natureza, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de crer no Senhor como está escrito, de amar ao próximo assim como Ele o amou. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a ingratidão, para que jamais o Senhor venha se entristecer conosco. Pois aqui o profeta questiona o Senhor se irá continuar isso para sempre. E a resposta do Senhor no capítulo seguinte é clara que não vai. É claro que Ele vê som dos nossos corações e no momento certo Ele sempre age.
essa falsa aparência de tarda, porque a justiça do Senhor não tarda e nem falha. Ela vem no momento certo, que é justamente isso que fala ali depois nos capítulos seguintes. A justiça do Senhor não tarda e nem falha. Pode parecer que tarda e falha, por quê? Porque a gente fica tentando medir o agir do Senhor com a nossa régua carnal. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque esse tempo que o Senhor Deus dá para arrependimento é o tempo necessário que nós devemos usar. Buscai ao Senhor no hoje, arrependa-se no hoje, não fique esperando o amanhã, não fique esperando o dia por vir, porque amanhã só o Senhor nosso Deus é quem sabe. Então devemos entregar os nossos caminhos, a nossa direção, a nosso corpo, alma e espírito, nos render de todo o coração, não apenas de uma parte, nos render de corpo, alma e espírito, não por aparência. Devemos verdadeiramente crer nele, como diz as Escrituras. João 7, versículo 38, e não acrescentar e não omitir nada. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho Bendito ímpar de número 9 e o Rebanho Bendito par de número 10. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é o tempo que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim. Eu estou lá durante toda a live, tirando suas dúvidas, interagindo com vocês, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Compartilhem, comentem, interajam, façam sua obra para com o Senhor nosso Deus. Pois, como está escrito em Mateus 16, de 24 a 27, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, para a meditação do Rebanho Bendito ímpar de número 9. Livro de Números, capítulo 6. E para o Rebanho Bendito par de número 10. Livro de Números, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E a partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E a oração é a oração de número 12, a próxima a ser ministrada. E lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Em letras, as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e em cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora o derramar do teu santíssimo sangue em todas as portas, portais e janelas de cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, e elas recebam as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Números, capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 27. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Números, vemos aqui a bênção sacerdotal, a importância verdadeiramente de haver um sacerdote na presença do Senhor nosso Deus, para abençoar as nossas casas, nossas famílias, para que possamos verdadeiramente receber a presença e a testificação da palavra do Senhor em cada área e setor de nossas vidas. Pois a palavra do Senhor Deus não tarda e nem falha. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Basta nós verdadeiramente buscarmos crer nele, como diz nas Escrituras Sagradas, pois ele é fiel à palavra dele, e toda palavra que o Pai não plantou será arrancada. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de João, que contém 21 capítulos. João, que contém 21 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois lembrando que eu sou apenas no canal Caminho Instrumento do Senhor, eu dou apenas uma introdução, e é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Livro de João, que contém João capítulo 20. João capítulo 20 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, João capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de João capítulo 21 para a sua meditação. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando. Daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada, estarei interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas, com porquê, para quê e como, sejam sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias, que são materiais de trabalho, para que vocês possam fazer prova de nós, do nosso caráter. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, e todos aqueles que são inscritos ou seguidores vão continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. E a oração é a oração de número 9. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ser revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de João, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 14.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 20 do livro de João é muito importante para a nossa meditação, pois aqui verdadeiramente não havia peixes, até sobre a ordem do Senhor Pedro lançar novamente a rede. Então é muito importante nós vermos que o Senhor não só nos concede a palavra para alcançarmos a nossa vitória, como Ele também nos capacita e nos fortalece. Porque de que adiantaria o Senhor enviar tantos peixes se a rede de Pedro não suportasse? Então devemos verdadeiramente aceitar com gratidão a repreensão e a edificação do Senhor em nossas vidas, a verdadeiramente agradecer a Ele por estar conosco nos momentos difíceis e nos momentos de alegria, pois o nosso Deus é um Deus de festa, mas Ele também está conosco nos dias que estamos passando por aflições. Mas qual foi a palavra dele? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o último rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os últimos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o livro a ser ministrado, livro de 3 João, que contém um único capítulo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que eu estarei interagindo com os comentários a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando essas vidas, as limpando, livrando e edificando, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E eu já sei do que se trata essa passagem que você citou, e pode deixar que a partir de 1h12 eu vou falar sobre isso. Só me lembre, por favor, que eu vou falar sobre isso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Preste atenção. Não, abençoada, a gente não tá só nessa rede social, não. A gente tá ao vivo em todas as outras. Joga lá, @Igrejas Benditas, que vocês vão nos encontrar nas outras redes sociais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E também, basta você, e quem tá me acompanhando aí pelo @MiriOfertadim nessa rede social, saiba que aí é temporário. Vão no perfil da Igrejas Benditas, sigam, pois estaremos iniciando a fazer lives pelo perfil do @Igrejas Benditas nessa rede social daí também. E aí vai parar de ser feita pelo @MiriOfertadim durante esse horário. Já fiz a ministração, agora vamos iniciar a ministração no livro de 3 João, capítulo 8,
3 João, capítulo 1 e único, do versículo 8 ao versículo 14. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for a ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinhas que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, mais uma vez testificando a importância da união entre os irmãos e o cuidado que devemos tomar com os falsos irmãos, com a falsa aparência de santidade, que parece querer fazer uma coisa boa, mas está fazendo acepção de pessoas, está impedindo aqueles que estão fazendo a obra e ele mesmo também não está fazendo. Então devemos examinar as obras e os frutos, pois aqui o apóstolo João deixa bem claro que até a própria verdade dá testemunho. Então devemos verdadeiramente examinar as nossas obras, nossos frutos, para ver qual é o testemunho que nós estamos passando para as outras pessoas, pois em todas as nossas obras eles têm que ver mais honra e mais glória ao Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Estarmos sempre amando uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos amou, que é através de atitudes. Mateus 25, de 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. É uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a nossa meditação. E vamos à ministração no livro de 2 João, mas antes vamos à ministração da oração. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Foi livro de João, depois 3 João e agora 2 João. E a oração é a oração de número 5. Então todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e eles sejam livres, limpos e libertos, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para se tornarem verdadeiras igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras para uma vida de abundâncias. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês vão poder tirar suas dúvidas daqui a pouco, a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada, é o horário que nós reservamos para interagir com vocês. Agora vamos à ministração. E durante toda a live eu interajo no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor.
Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 2 João, aqui nós vemos uma mulher, a senhora eleita. O apóstolo João se referindo a uma mulher que estava ali sendo líder, administrando uma igreja do nosso Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a honra e glória ao nosso Senhor Deus. E ele alerta justamente ela daquilo que nós estamos falando durante toda a live para todos vocês, a importância de demonstrar quem é o Senhor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, através de nossas atitudes, nos ajuntando uns com os outros, amando os irmãos em espírito e em verdade, guardando e praticando os seus mandamentos. Tanto é que aqui no versículo 7 em diante, ele alerta sobre os espíritos enganadores, o anticristo, que já estão há muito tempo, desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Não é um ser que vai vir, são legiões de espíritos imundos que já estão operando há muito tempo. E, infelizmente, hoje em dia, eles se encontram facilmente dentro das igrejas. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 14, deixa claro: o espírito da besta, o espírito do anticristo e o espírito do profeta. Então devemos estar sempre atentos com as nossas obras, os nossos frutos, porque são as obras e os frutos gerados que verdadeiramente determina quem é o espírito que está trabalhando dentro daquela igreja. Porque se não tiver os espíritos lá de Gálatas capítulo 5, se não tiver os frutos do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, lá em Gálatas capítulo 5, consequentemente tem os frutos do outro espírito, que não tem parte com o nosso Senhor. Então devemos estar sempre atentos, vigiando e orando, como o Senhor Jesus mandou que seja feito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha um seu número aí de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus, mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mas antes eu estarei apresentando a todos vocês uma de nossas novas denúncias com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E a denúncia é a denúncia de número 60. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Marcos Vinícius, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pare de falar mentiras. Se você se diz ser filho do Senhor Deus, então você fale a verdade, porque você está dando frutos de filho do diabo, que é o pai da mentira. Então sempre tome muito cuidado com a sua fala, porque a fala que você disse aí, nós poderíamos te processar por calúnia, difamação e injúria. Isso é algo sério. Então tome sempre muito cuidado, porque você questionou a nossa integridade, não somente a carnal, mas principalmente a como filhos legítimos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu deixei bem claro que eu iria falar com vocês, interagir com vocês, a partir de 1h12 da madrugada. Se você é filho do Senhor Deus, você sabe que tem que haver ordem e decência. Então basta você ter o outro fruto do Espírito, que é a mansidão e a paciência, e aguardar o seu tempo de ser respondido. Deixando isso aqui bem claro. Tudo para a honra e glória do Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Ele falou que eles não... Primeiro ele falou isso aqui, lá no início. Porque... essa parte eu tinha lido. Ele falou... eles não conversam com pobres, eles não sabem explicar. Mas quem é esse pobre aí? Esse pobre que tá aí, eu posso realmente processar ele e pegar o nome dele, ó. Pronto. Mas vamos primeiro dar aqui a início da administração. Vai marcando tudinho, ó. Eu tenho 3 anos para poder achar qualquer um que fizer alguma gracinha aqui, tá bom? Exatamente, nós estamos Processa aqui de o teu séria. nome, pronto, seu nome dá falência nele. Não é porque tu não tem dinheiro que tu não pode ser processado, tá bom? Exatamente. E vamos Ao respeito, nós estamos respeitando todo mundo. Então respeita, porque na internet não fica ninguém branco. Nós temos 3 anos para poder achar vocês e daqui a pouco eu vou falar que a igreja está tomando dinheiro do povo. Então vocês vigiam. Vamos apresentar para vocês agora a denúncia. Atenção, são mais de 60 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras na Bíblia Sagrada, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita.
pois só uma delas presentes na igreja causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. E examine Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, com foco nos versículos 22 e 23. Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, pois essas são apenas algumas das muitas passagens da Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem uma dessas 4 atividades, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vamos sortear os números de 1 a 7, então escolha o seu número de 1 a 7 para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, está recebendo mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para quem escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 7. E para a meditação de todos nós e também daqueles que escolheram o número 2, livro de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação de todos nós e daqueles que escolheram o número 2. E eu vou estar dando um comunicado para todos vocês e daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou a palavra do Senhor nosso Deus. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, em nossa outra igreja virtual, @a igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, até na parte da tarde, @AIG 1318, 37300, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, e até aqui, vai até a madrugada, nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, que ir na aba de seguindo e que você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 60 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, e que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e eu estarei agora interagindo com vocês. Vamos lá. O abençoado que havia chegado comentando sobre 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Explica, por favor. Lá aquela parte em que foi traduzida erroneamente. Porque se você pegar os textos originais, mas para quem não sabe o que está escrito lá, é Paulo falando que está escrito ali, que a tradução foi que as mulheres estejam caladas nas igrejas, pois é vergonhoso falar. Sendo que, quando você pega a tradução original, os textos originais, a maneira mais correta de traduzir aquela palavra é que as mulheres é vergonhoso tagarelar. Por quê? Por causa da lei. Qual lei que estava sendo mencionada ali? Lei de Leia Frânia, que era uma mulher que ficava interrompendo o ritual ali de santidade no templo para poder falar de coisas que eram besteira. Era a mesma coisa que se um pregador estivesse ali pregando a palavra do Senhor Deus, ministrando a palavra, e alguma mulher gritasse e interrompesse: "Ah, pastor, eu amei a sua gravata." Era tipo isso. E aí por isso que o apóstolo Paulo deixou bem claro: você quer interrogar, interrogue o seu marido em casa. Ou seja, mantenha ordem e decência no templo físico. Como foi ele mesmo disse, deixou bem claro, cada um tem o seu momento de falar, de interagir, tendo ordem e decência. E quando o assunto surgir, seja de santidade, não coisas da carne, e sim a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui o abençoado perguntou: quanto poder você acha o que estamos vivendo na política e no Brasil é algo espiritual? Sempre tem uma fundação de espiritualidade em todas as coisas. E justamente como o Senhor Deus deixou bem claro, é necessário nós colocarmos sempre a presença dEle, a liderança dEle e a justiça dEle, para todos os nossos planos serem bem-sucedidos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E nosso sacerdote apóstolo... Nessa parte aí, com certeza, mas uma coisa eu posso te afirmar a você, que tudo aquilo que verdadeiramente você não compartilhar com Ele, não chamar Ele, por mais que você seja um homem de Deus, mas se você não compartilhar alguma decisão que você venha a tomar, não compartilhar ele pode ver até uma tragédia acontecer, mas ele vai deixar acontecer. Aonde está escrito, você vai ver lá no livro de Josué. Josué, ele falou que era com Josué, o tempo todo com Josué, mas quando Josué fez uma batalha, mas não consultou ele sobre a batalha, Josué perdeu a batalha. Por quê? Porque Josué não consultou ele se poderia ir ou não, se era o momento ou não. Havia pecado com ele. Então nessa parte aí, tá bom? Exatamente, por isso é importante consultar ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É bom que a liderança realmente
política sempre tenha um sacerdote. Exatamente. E aí o abençoado ali dos móveis, que foi ele comentou, escreveu essa coisa quando estava falando lá, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de assistência física ou jurídica. E ele falou que a dele tem mais de 100 anos. Então convida a sua liderança para eles nos convidarem. E se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, a gente tem que pagar 20 milhões de reais em dinheiro. Se quiser até a gente até aumenta o cachê, tá bom? Exatamente, mais Pode de 100 anos de legado, né? Mais de 100 anos a gente aumenta o cachê. E aqui o abençoado comentou, uma tinha falado, estamos em um mundo diabólico. Aí um outro perguntou, diabólico? Isso tá pior que Sodoma e Gomorra. Infelizmente, até porque Sodoma e Gomorra não tinham acesso ao conhecimento que nós temos hoje em dia. Tanto é que para eles houve menor juízo. E para nós, que muito nos foi entregue, muito nos será cobrado. Olha só para vocês terem uma ideia, hoje espiritualmente, o que é ser espiritualmente, o que é realmente a política e tudo que está acontecendo na Bíblia Sagrada, nós vamos oferecer 120 milhões de reais e nós vamos afirmar na Escritura Sagrada, eu tenho conhecimento bastante sobre isso, e vou afirmar que político não é ladrão, mas vou afirmar na Escritura Sagrada que já está afirmado. Quem são ladrões são aqueles que dizem que têm títulos religiosos, que dizem que eles seguem o Deus da Bíblia, ó. Aqueles que dizem que seguem o Deus da Bíblia. Esses religiosos que dizem que seguem o Deus da Bíblia. E eles começam verdadeiramente a fazer atalho. A Bíblia está afirmando que eles são um verdadeiro ladrão. Porque eles roubam a tua vida, roubam a tua oferta, roubam o teu dízimo e pronto. A Bíblia está afirmando isso. Então nós vamos colocar essa aí daqui a pouco aí, que é 120 milhões de reais. Eu vou provar que político não é ladrão. O político é o mais caro do planeta Terra. É o mais caro, sim. Mas não é o ladrão da história não, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado comentou, cadê? Que na igreja dele, na minha igreja, mulher não ministra na tribuna da igreja. Nos templos só homens podem ministrar. Bom, é só ele pegar e mostrar lá qual é o texto da Bíblia Sagrada que permite isso. A única coisa que podemos afirmar, a mulher verdadeiramente, ela não pode ser a líder. O quê? Ela ter a última palavra ou ela formar alguma doutrina, isso ela não pode. Mas desde o momento que ela segue já tudo aquilo que foi determinado para ela poder seguir, ela pode seguir, ela pode governar, ela pode ministrar, ela pode repreender aquele que sai fora daquilo que está escrito, tá bom? Tanto é que desde o Antigo Testamento as mulheres se reuniam para poder ministrar a palavra do Senhor Deus no templo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 38, se não me engano, versículo 8, você vai encontrar sobre isso que eu falei. Também não precisa muito longe não, o Senhor Jesus, criança, bebê, ele foi entregue na mão da mulher, poxa. Exatamente. Dentro do templo. Exatamente. Então, por aí. Mas se a gente for lá buscar lá no livro de João, você vai ver lá no livro de João que a mulher estava liderando completamente. Segundo João, que a gente ministrou aqui, foi uma reflexão para todos nós. Então, pronto, poxa. Então, quer dizer, não adianta querer mostrar uma aparência de santidade que, na verdade, não tem. E aí começa a cometer uma injustiça, de repente. Viu? A gente já não precisa nem mais ir na igreja dele, que a gente já encontrou a justiça daqui. Não, exatamente. Então, só daqui, se acontece isso lá, está cometendo uma injustiça, o que? Iniquidade. Tirando aquilo que a pessoa ela pode praticar, ela tem o dever e tudo, e não deixar aquela pessoa fazer tal coisa que a Bíblia diz, está escrito que ela pode fazer. E quando eu falo ali sobre a mulher não pode ensinar ao seu marido, lê o contexto todo. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o seu marido. Positivo. Mais uma vez deixando bem claro que ela não pode ter a última palavra. Vamos olhar literalmente como está escrito. Exatamente. E aqui o abençoado comentou: o que você acha de Mateus 10, 20? O amor de muitos estão esfriando. Isso é surreal. Positivo, Mateus 10, 20 está escrito aqui. Porque ali ele pergunta verdadeiramente. Agora você vê o que está esfriando lá. A iniquidade. A injustiça, o quê? No templo não tem o comer, o beber, o dormir, o calçar. O templo não está fazendo nada. Então isso aí está esfriando o coração dos outros que estão contribuindo, mas não está vendo o resultado. Então o cara amarado simplesmente está metendo o pé no mundo. É isso aí, as igrejas não estão realmente cumprindo com aquilo que elas deviam cumprir. Porque Deus não obrigou ninguém a abrir o templo religioso. Mas já que abriu, tem que arcar com as consequências. Exato. Isso está lá em Lucas capítulo 14, tá bom? Antes de abrir um templo, primeiro você examina as suas condições financeiras. Para que não venha outro examinar e encontra-se o defeito, tá bom? Não pode ter defeito. Você vai em Apocalipse capítulo
3, você vai ver bem claro que tinha uma igreja lá que estava toda top, mas ele encontrou uma obra dela só com defeito. Ele falou, por causa dessa obra com defeito, todos vão perecer. Conserte logo. E aí você tá acrescentando, aí que o abençoado comentou, e como ministrar calada, que foi o que eu expliquei, que aquela parte ali que se fala é sobre tagarelar, falar de assuntos banais, não de falar sobre a palavra do Senhor Deus. Tanto é que a gente acabou de ministrar ali em 2 João, o apóstolo João se referindo à senhora eleita, uma mulher que estava ali exercendo a função da obra do Senhor. Exatamente, porque o que quer dizer isso assim? Ela não pode atropelar aquilo que já está sendo ministrado, ela entrar colocando um outro assunto que não faz sentido no que está sendo falado. É isso aí que a Bíblia simplesmente está falando sobre isso. Não tem nada no fato que ela não pode, porque senão o Novo Testamento ali, as epístolas de Paulo, então, você eliminar todas elas, porque todas elas verdadeiramente, as mulheres estavam de frente, tá bom? Exatamente. E aí ele comentou que mulher pode ser missionária, pode evangelizar, não ministrar igrejas. Mas quando a gente falou de ministrar igrejas, tanto é que... Ministrar a igreja é uma coisa, e ministrar na igreja é outra coisa, tá Exatamente. bom? Então tem que olhar bem isso aí. Porque nós ministramos a palavra do Senhor, exatamente. Nosso Deus. Então quando a pessoa ministra, a pessoa não acrescenta nada, a pessoa vai literalmente aquilo que está escrito. Quando a pessoa prega, já é um perigo. Aí ele comentou, se ela não pode ensinar nem o marido dela, quanto mais o marido dos outros. Isso aí você está acrescentando. Ele só deixou bem claro, não pode ensinar ao próprio marido, nem exercer autoridade sobre ele. Exatamente, porque na verdade, dentro do templo, né, você sabe como é que é. As esposas dentro de casa é uma, dentro do templo, elas são outras. Então, e elas sabem muito bem até onde elas podem ir. Exatamente. E aí, aqui um outro tinha comentado, falando, não tem um versículo da Bíblia? Êxodo 38, versículo 8. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, 2 espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar. Olha aí a palavra do Senhor, nosso Deus. Isso é uma vergonha para vocês que estão querendo falar de Bíblia, mas não parou nem para poder olhar lá o básico. Pensei que vocês iam falar coisas assim mais profundas. Exatamente. Porque o básico, aí você vai dizer, pô, mas meu líder tá cometendo essa grosseiragem. Então aí o que eu posso fazer? O seu líder realmente ele não é quem ele é. Ele não é um líder. Se ele fosse um líder, ele já estava aí até hoje. Ele já tinha botado o rostinho dele aí e falado assim, como é que é isso, meu irmão? Porque entenda bem assim, era um dever dos líderes, todos eles, lá em Atos capítulo 15. Todas as vezes que eles ficassem sabendo que alguma outra pessoa estava falando daquele Deus vivo, do Senhor Jesus, eles tinham que ir lá para poder examinar, para poder ver se a pessoa estava ou não. Que foi o mandamento do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7. Aí a abençoada que comentou, mas infelizmente tem mulher muito mais sábia que certos homens. A maioria. É a maioria. É a maioria das mulheres, tá abençoada? É a maioria. Infelizmente é uma vergonha, mas isso aí é a maioria. Porque como está escrito lá em Provérbios capítulo 14... Ele falou uma coisa que ele deveria ter primeiro lá olhado, examinado, para poder falar. Exatamente. Ele foi e falou aí. E aqui o abençoado comentou, vocês são os únicos que vi explicar correto sobre a questão da mulher pregar ou ensinar. Porque a gente falou da palavra. A gente fala literalmente, amigo, como está escrito, literalmente. Então tem que saber assim, uma coisa é a mulher liderar na igreja, outra coisa é a mulher ministrar na igreja, totalmente diferente, poxa. Exatamente. E aí ele comentou, a liderança sempre foi somente para homens. Continuando insistindo no assunto. O que você até agora você não entendeu? Liderar é uma coisa, ministrar é outra coisa. Entendeu? Então, peraí, pelo menos vocês têm que ter essa noção. Exatamente. E aí o outro falou, mulher não é mais sábia, mulher é mais astuta, totalmente diferente. Bom, isso aí é algo que é relativo. Isso aí... Você não pode generalizar. Não, porque lá em Provérbios 14 deixa claro, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, o fato de uma mulher ela não ter sabedoria não quer dizer que ela é astuta. Não é por aí, gente. Temos que entender assim, a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra, e a pessoa ser astuto já é outra coisa, que é uma coisa maligna, tá bom? Quando fala que a pessoa é astuta é uma coisa maligna. Então, aí o outro foi falar, hoje em dia quem fala mais alto em casa é a mulher. Aí deixando bem claro. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Exatamente, porque o ministério do lar da casa é da mulher. É da mulher, tá lá bem claro. Agora, se você tá querendo dizer que a mulher tá mandando no marido, tá isso, aquilo, outro, isso aí é algo diferente ao marido e a mulher. O marido tem que se posicionar, aí é outra coisa. Não, entre ele lá, isso aí eu não vou entrar nesse negócio. Exatamente. Que é muito necessário examinar as escrituras sagradas, a palavra do Senhor Deus. Abençoado pediu pra eu repetir o nome? O livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 8. Tudo então, para você viu? Você que é bom assim, a Bíblia, pá, botou na Bíblia, acabou. Exatamente. Agora, o livro já que a mulher também estava ministrando lá, também, em João, 1 João capítulo 2, não é isso?
2 João capítulo 2, não é isso? É 2 O João que eu tô falando? Não, que meu cérebro desligou. a mulher está ministrando lá no João, templo. 2 João Então, capítulo 2 João capítulo 2, pô. 2 João capítulo 2. 1, só tem um capítulo. É capítulo 1, exatamente. Então, né? Então você vai ver que está lá escrito. E ali, né? Mas ali tem uma renca de mulher. Você vai olhar lá, quando Paulo acabei a carreira, você vai ver que só tem mulher lá, meu. Não faz isso não. Exatamente. A mulher que Pedro ressuscitou, assim que ele ressuscitou, ela já voltou pro trabalho mais uma vez. Exatamente. Porque tem uma coisa... Nessa parte, sempre a mulher foi mais eficiente. Tem uma coisa até que virou um meme hoje em dia, que é justamente sobre isso. É necessário examinando com atenção, que o homem fica doente, pega um resfriado, fica de cama. A mulher tá quase falecendo, indo encontrar com o Senhor Jesus e continua ali em pé trabalhando. Exatamente. Então a gente vê que o Senhor verdadeiramente fortalece, nos ajuda, nos fortalece para que possamos executar com perfeição aquilo que nos foi colocado. A mulher, na verdade, ela tem mais vergonha. Ela tem mais vergonha no rostinho. É só isso só. O homem, ele quer realmente fazer a situação tudo na mão. É isso aí. Exatamente. Só isso aí. Tá? E por isso que ela é, maioria das vezes, mais sábia do que o homem. Exatamente, porque a sabedoria, como é que você usa a sabedoria? Quando você consegue realmente articular aquilo que é fora de você a seu favor. Isso ela faz muito bem. E aí o abençoado ali dos Mormons, ele viu que ele perdeu a discussão, ele tá só insistindo em um ponto que a gente não falou. Não, porque ele tá falando, quem dá as ordens é os homens. Ele é o cabeça da mulher, então, o líder. Quem falou que não é isso? Quem falou até agora que não é isso? A gente bateu... Vocês que estão na rede dele aí, ajuda ele aí, ó. Exatamente. Quem falou? Nós estamos falando assim, ó, uma coisa é eu liderar na igreja, ser líder numa igreja, outra coisa é eu ministrar numa igreja. É totalmente diferente. Exatamente. Então é muito importante. A mulher não pode ser líder dentro, com certeza. Liderar, ser a líder, assim, ó, número 1. Pronto. A presidenta, ela não pode ser. Agora, o resto, governar, administrar, pregar, ela pode fazer isso tudo. Exatamente. Isso porque tô falando porque tá na Bíblia, tá bom? Não é porque eu tô achando, não. Porque tá na Bíblia. Porque senão ele ia cair numa furada. Se ele pensar, eu acho, mas eu sinto meu coração, mas eu vejo que a mulher... Não, é que tá escrito na Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Isso é o machismo. Exatamente, o que vocês estão cometendo é basicamente isso. Eu agradeço muitissimamente a presença de todos vocês. Aguardo vocês nas próximas lives. E peçam na igreja aí e faça a sua obra chamando pessoas mais para poder assistir. Chama os líderes que estão escondidos. Vai lá e buscar eles, que eu acho que eles estão embaixo da cama. As mulheres dele tem que ajoelhar para poder falar com eles, hein? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoado. Infelizmente, o horário da live já acabou. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 na madrugada. Não só nessa rede social, como em todas as outras. @Igrejas Benditas. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, pois aqueles que são seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, onde as pessoas têm acesso ao... pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.